Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre financiamento. Vamos explicar bastante coisa, como funciona, como é fácil. E eu tô aqui com o Pedro, que é um dos nossos super parceiros já há bastante tempo. Então Pedro, obrigada. Explica um pouquinho pra gente sobre você, o teu trabalho e o papel do financiamento. Legal, André. Então, para todos, eu sou o Pedro, né? A nossa equipe já está trabalhando com financiamento aqui na Flórida há mais ou menos 22 anos. Hoje, né, com a empresa que chama Lend Mortgage, tá? Fazendo financiamento não só para clientes domésticos, mas para clientes estrangeiros também. E o nosso papel realmente é encontrar aí o melhor produto para cada cliente específico, trabalhando um a um, né? E mostrar para vocês que o financiamento é relativamente fácil do começo ao fim, tá? Uma coisa legal, baseado no que você está falando, a gente atende residentes, pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, sejam americanas ou brasileiros, enfim, residentes, e vocês trabalham bastante com Sim. isso. A gente atende bastante brasileiro, ou o não residente, vamos colocar assim, que tá vindo morar aqui, e também o investidor. E o legal de vocês é que vocês trabalham bastante com esses perfis Exato. diferenciados, certo? Exato. Dúvidas que a gente recebe bastante, e eu vou te colocar e assim você acho que consegue nos esclarecer, acho que ajuda. Pra quem tá assistindo, que é uma coisa, são dúvidas que a gente recebe todo dia. Então a primeira é, assim, Pedro, o pessoal tem muita dúvida, principalmente quem não tá aqui. O cara tá no Brasil, ele quer financiar, ou porque ele não quer se descapitalizar, não necessariamente não tem o capital. Às vezes é interessante uma estratégia financeira também, certo? Investidor, às vezes o cara vai financiar 2 casas ao invés de comprar uma à vista. Então é uma estratégia, mas as perguntas são: a primeira, Andréa, eu não moro aí, ou eu não tenho crédito aí, ou eu não sou residente, eu posso financiar? Com que documento? Como que isso funciona? Olha, pode sim, tá? Tanto o indivíduo que não mora aqui, quanto o indivíduo, vamos dizer, que mora no Brasil, né? Querendo comprar a casa aqui para residir ou comprar uma casa aqui para investimento, a gente consegue processar o financiamento das duas maneiras, tá? Documentação, para aqueles que têm documentação para comprovar a renda, tem financiamento dessa forma. Da mesma forma que aqueles que, por exemplo, estão aposentados e não tem como comprovar a renda, a gente também consegue fazer tipos de financiamento sem comprovação de renda, tá? E que muitos às vezes têm as dúvidas, né, com relação, poxa, mas será que eu preciso ter crédito nos Estados Unidos para poder fazer um financiamento? Eu que moro aqui no Brasil, ou até mesmo, eu moro aqui no Brasil, eu nunca fui para os Estados Unidos e agora decidi ir já comprar uma casa, consigo fazer um financiamento? Consegue sim, tá? A documentação, de certa forma, é super simples, a gente ajuda em todo o processo, do começo, meio e fim, ajudando o cliente nas dúvidas, todas as necessidades que precisa, tá? Para que o cliente tenha e consiga aí conquistar o tão sonhado imóvel aqui na Flórida. Isso é um ponto muito legal. Então, primeira dúvida esclarecida. Podemos estar no Brasil, a documentação, a base é do teu país de origem, é no Brasil, é lá que eles têm o histórico, pensando na pessoa que está no Brasil, enfim. Então, isso é legal. Uma outra pergunta, que talvez não tenha nada a ver. O contrário, eu comprei um imóvel, tá financiado, ou eu tenho medo de comprar o imóvel financiado, porque se eu tiver que vender daqui 5 anos, ou se eu quiser vender, eu vou ter que quitar esse financiamento? Isso é uma ótima pergunta, porque acho que no Brasil funciona um pouquinho diferente daqui, né? Então aqui vamos supor, né, o estrangeiro ou até mesmo o doméstico, tá? Porque nesse cenário funciona igual para os dois lados. Comprou o imóvel, ficou com o imóvel 1, 2, 3, 4 anos, né? Conforme aí o seu projeto. Vai vender o imóvel, você não precisa quitar o financiamento, tá? Mas como que funciona isso, né, Pedro? Na verdade, assim, existe o cartório que é a Title Company envolvida, tá? Então, a partir do momento que você vende o imóvel, o cartório, ele já faz a distribuição do dinheiro para o vendedor, para a parte que cabe na dívida do banco, né? E a distribuição para todas as partes. Assim, você não precisa se preocupar, como é no Brasil, repassar esse financiamento para uma outra pessoa ou ter dinheiro suficiente para quitar esse financiamento, né? Fazendo com que tenha uma grande facilidade, né, de estar aparecendo uma outra opção muito boa no mercado para você trocar o imóvel, você conseguir vender esse rapidamente e já usar esse recurso desse imóvel para estar comprando um próximo imóvel. Isso é muito legal, porque isso atende todo mundo, seja quem tá mudando, e às vezes tem uma casa que a gente fala, às vezes uma casa de transição, é o primeiro imóvel, o pessoal tá se estabelecendo, e aí passou 1 ano, 2, agora eu vou procurar a minha casa. E tem um investidor que fica com um ciclo, né? Ele compra a casa e depois de uns anos ele vai revender aquela casa para comprar outra. A gente fala que é muito essa venda casada, a gente vai vender uma e achar outra. Então,
a gente vai usar os documentos do seu país de origem, você não precisa ter essa preocupação de quitar esse financiamento ou repassar. Quando o valor vai ser tudo quitado pelo cartório, a gente vai te orientar, claro, junto ao Pedro. Então, a preocupação burocrática do que vai acontecer, a gente sempre vai colocar. E, claro, não cabe com todo detalhe no vídeo aqui. Mas a ideia é mostrar que o financiamento é simples, ele pode ser feito. Ele é algo muito regulamentado, é muito certo, é muito correto. O processo inteiro é muito transparente. Isso é uma coisa que eu gosto de falar sempre. Tudo é muito explicado. Então, uma coisa que a gente sempre sugere quando você está começando esse processo de compra com a gente, tem intenção de financiar. Uma das coisas que eu sempre falo, seria legal você bater um papo com alguém que é especialista em financiamento e tal. Por quê? Para você entender, dentro do cenário dele, certo? Qual provavelmente seria o melhor produto para ti. O que eu quero dizer com isso? Pedro vai sentar contigo, vocês vão discutir e entender, é melhor dar 20% de entrada, 30% juros, você é funcionário, você é empresário, todo esse cenário eles vão analisar e sugerir a melhor proposta, é isso? Exatamente. A gente faz um trabalho bem, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, né, o one-on-one, né? O que significa isso daí? Cada cliente tem seu cenário, tem seu perfil, tá? Então não é a mesma receita para todo mundo. Existem, né, aqueles produtos que estão no mercado disponíveis, né, naquele momento de mercado, né, para fornecer tanto para o financiamento estrangeiro quanto o doméstico. Porém, cada cliente tem seu perfil. Tem um cliente que é assalariado, tem um cliente que tem a sua própria empresa, tem um cliente que é aposentado. E aí, numa conversa com o cliente, né, como se fosse uma entrevista, basicamente, para entender exatamente o cenário do cliente e o que ele pretende fazer com esse imóvel também no próximo ano, 2 ou 3, ou não, eu quero segurar o imóvel por 15 anos, né? É muito importante a gente entender isso daí para encaixar o cliente naquele pacote de produto com aquelas características específicas exatamente para aquele perfil de cliente, né? Uma outra coisa interessante a dizer é que tem muito cliente, né, que eu tenho atendido que hoje está comprando a casa do Brasil como estrangeiro, mas tem um plano de mudar para cá, né, depois de 1, 2 anos, né? E obviamente o cenário às vezes estrangeiro, né, é diferente do doméstico. Então o cliente ele pode chegar aqui, depois tiver a documentação dele residente, refinanciar esse imóvel, tá? Que é praticamente o mesmo processo, para estar talvez adquirindo uma taxa de juros melhor, né? Ou até mesmo existem processos de financiamento que o cliente pode refinanciar, puxar dinheiro da casa, manter aquela casa e pegar esse dinheiro para dar entrada numa segunda casa. Olha quanta coisa legal, por isso vale o bate-papo. E é sempre uma coisa a gente gosta de falar, e eu falo e repito assim, algo que não existe um custo, não existe uma obrigatoriedade, não existe um compromisso. Vocês vão trabalhar, assim como vocês podem ou não trabalhar conosco aqui, Andréa, Point on Realty, vocês podem ou não trabalhar com o Pedro e a equipe do Pedro. É uma decisão de vocês, eu acho que vocês vão escolher o profissional que te passar maior credibilidade, maior conhecimento, então, mas esses pontos são pontos para mostrar que existe isso, que é comum o financiamento, é fácil, deve ser uma opção sempre explorada, porque pode te beneficiar muito. E o que o Pedro falou, pra gente fechar de certa forma, a pergunta que sempre fica, poxa, e a taxa de juros? Qual seria minha taxa? Qual seria minha prestação? Então assim, quando vocês forem falar com ele, eu sempre vou sugerir para vocês baterem um papo, entender o cenário de financiamento. É algo que, como o Pedro falou, vocês vão conversar, vão analisar. E é por isso que quando a gente fala, Pedro, qual vai ser a taxa de juros? Qual é a taxa exata que eles vão ter? Não tem, porque depende de caso a caso, é isso, exato, certo? Não só de caso a caso, mas de período de mercado. Agora a gente está vivendo um período de mercado que a taxa de juros está um pouco mais alta, né? Então você tem perfis de clientes, né, dependendo da documentação que consegue apresentar, né, dependendo às vezes do valor do imóvel e características que nessa conversa com o cliente a gente vai entender para ver onde consegue melhor encaixar o cliente, né? E às vezes nesse produto que consegue se encaixar o cliente tem uma taxa de juros base, mas existem ferramentas que a gente pode trabalhar para tentar reduzir essa taxa de juros, né? Da mesma forma, né, como eu mencionei antes, entender o que o cliente quer fazer nos próximos anos com a casa, né? Às vezes o cliente fala, não, Pedro, eu pretendo quitar essa casa aí em 3 anos. Então vamos encaixar o cliente numa característica de produto que tem esse perfil, que ele tenha menos custo para realmente quitar essa casa em 3 anos, tá? Olha que legal, tem muito produto. Então a ideia é exatamente essa de passar para vocês. O financiamento,
ele é simples, ele pode te beneficiar até por uma segurança. Você está fazendo uma compra, se é o seu primeiro imóvel, se é um investimento, às vezes você fala, poxa, mas eu estou inseguro de investir todo esse meu capital ou tirar. Você pode fazer um financiamento com 25%, com 30% de entrada, enfim, de acordo com o que vocês entenderem que é melhor para você. Você vai então reter algum capital, se você ficar mais seguro, mais tranquilo, você vai entender o que vai acontecer. E esse financiamento, ele só vai começar a correr as parcelas, você começa a pagar só depois que você receber o teu imóvel. É claro, a gente vai de novo, isso vai ser passado passo a passo. Eu tô tentando pensar as dúvidas que a gente tem e essa é uma. Quando eu começo a pagar minha parcela? Eu esqueci dessa. Essa é uma dúvida muito importante, porque eu acho que no Brasil funciona diferente. Né? Aqui recebo muito essa pergunta dos clientes falando, poxa, Pedro, estou comprando um imóvel na planta. Né? O imóvel vai ficar pronto daqui 9 meses. Eu vou ter que ficar pagando as parcelas até receber o imóvel? Não. E qual que é a grande vantagem disso? Hoje você vai estar, vamos dizer assim, congelando o valor do seu imóvel naquela data da compra. Quando você vai receber o imóvel, esse imóvel já vai valer mais. Então você vai ter uma valorização do seu imóvel. A partir do momento que fechou o financiamento, a sua primeira parcela vai ser 45 dias depois que você recebeu as chaves. Né? E aí sim você começa a pagar mês a mês. Uma outra pergunta muito importante que me falam assim, poxa Pedro, tá bom, então o financiamento pode ser de 15, 20, 30 anos, né? Também depende de cada produto, depende de cada cliente, mas... E tem clientes que faz a conta, falei assim, poxa, vou segurar esse financiamento por 30 anos, essa casa vai sair 4, 5 vezes mais. Não, aqui nos Estados Unidos a grande maioria das pessoas não segura a casa tanto tempo, né? É muito mais fácil você ficar 5, 10 anos com a casa e já girar essa casa pela facilidade de venda que tem e tá pegando esse dinheiro e colocando numa outra. Num outro ponto também, né? O que tem? O cliente pode fazer uma amortização. Então, se a gente tem uma parcela, vamos dizer assim, uma parcela de $2.000, tá? Desses 2.000, vamos dizer que 1.800 vai para juros e 200 vai para sua casa, tá? Conforme o tempo vai passando, mais dessa parcela vai para sua casa e menos vai para os juros, tá? Só que o que é muito interessante fazer, vamos supor que sua parcela é 2.000 e você resolva pagar 2.200. Os $200 não tem juros. Você vai estar amortizando o seu financiamento, esses $200 a mais vai direto para sua casa, fazendo com que aquele período de 30 anos comece a reduzir para 29, 28, 27, e você deixando de pagar juros naquele período que foi reduzido, tendo assim, né, uma quitação desse balanço muito mais rápido e economizando em juros para quando você for girar essa casa, vender ou refinanciar, né, o balanço dela com o banco seja muito melhor e a sua operação financeira seja melhor ainda, né, fazendo essas açõezinhas. Então assim, gente, o brasileiro, nós brasileiros, o brasileiro tem medo de financiamento, muita gente tem medo de parcela, já não gosta de parcela, por razões talvez óbvias, economia, enfim, história, culturais também, culturais. Né? Então assim, aqui vale a pena explorar. Talvez você opte por não fazer, ok, mas o procedimento é simples, é transparente, é seguro e você tem, essa que é a parte legal, você tem manobras, você tem ações, você tem caminhos que não são jeitinhos, são coisas abertas, opções que recursos, você vai conseguir, junto com o Pedro, por exemplo, pensar junto como eu posso melhorar esse meus juros ou a minha prestação, qual a melhor maneira de quitar ou refinanciar. Você vai entender isso e vai ter esse caminho, essa opção para você fazer. Assim como a venda da casa é mais rápida, o americano a gente troca de casa com mais rapidez e mais facilidade. É um processo, é um entendimento de mercado que vem com o tempo. Então, entenda que o financiamento está à disposição para o investidor brasileiro, o financiamento está à disposição para o nosso cliente doméstico, quer dizer, para o residente aqui. Sim. E vocês vão ter sempre uma pessoa que que é especializada nisso, um profissional da área que está acompanhando o mercado, que está consciente dos produtos, das tendências do mercado, para te ajudar. Então, a gente vai deixar aqui também o contato do Pedro aqui no vídeo. Entre em contato, se quiser falar com a gente te faz a ponte, te indica para eles, que eu acho que é algo que é muito legal. Se você está nesse momento pensando em comprar um imóvel, pensando em mudar para cá, é um ótimo começo, é um ótimo direcionamento para você entender esse processo e tomar essa decisão muito mais tranquilo, com muito mais conhecimento. Um outro ponto importante que eu estava pensando aqui, né? Muita gente não entende, por exemplo, eu vou falar com o Pedro porque ele é do Banco X. E se eu for bater
no outro banco vou ter condições diferentes, né? O que é o lender? Nós somos aqui hoje um lender. O que é o lender, gente? Lender, a gente pode escrever da seguinte forma: é uma instituição financeira que representa você, cliente, mediante as centenas outras de instituições financeiras. Então, nosso compromisso é com você e não com o banco. Sendo dessa forma, o interesse, né, é o mesmo: fazer com que o financiamento dê certo, encaixar vocês, clientes, no melhor produto para o seu cenário, né, e representar mediante a todas as necessidades daquele banco que vai estar com o seu financiamento, em termos de todo o processamento, qual documentação vai ser necessária, né? Quais são os processos desse banco específico para aquele período específico de mercado. Então, resumindo, estamos aqui para representar você, cliente, né, no seu interesse mediante a centenas de instituições financeiras. Então abre um leque, você pode, junto com o Pedro, definir, de certa forma, vocês vão definir juntos qual provavelmente seria a melhor estratégia para ti. Dá mais dinheiro, dá menos dinheiro, melhor entrada, um banco que tem uma estratégia mais rígida, mais leve, e aí sim vocês vão chegar nessa receita. E para finalizar, óbvio, lembrando que o Pedro, por falar português, por entender a estratégia brasileira, como tudo funciona no Brasil, eles têm a condição de entender melhor a estrutura financeira de vocês para apresentar da melhor maneira ao banco americano. Não é mudar, não é dar jeitinho apenas, a gente entende a cultura, a gente entende o seu extrato bancário, a gente consegue ler Exato. O seu imposto de renda de uma maneira que o americano às vezes tem mais dificuldade. Então eles conseguem orientar vocês ao que provavelmente vai ser necessário ou não, para que vocês tenham a documentação que vai ser vista da melhor maneira pelos olhos americanos, de quem Exatamente. Vai carimbar do banco. Exatamente. Então, a gente espero que tenha tirado um pouquinho de dúvidas de vocês. Estejam à vontade, entrem por favor em contato conosco. Se ficou dúvidas, perguntas, mandem para nós, porque a gente vai perguntar para o Pedro e a gente responde para vocês novamente. É isso aí, André. Certo? Ficamos à disposição. Obrigada, gente.